a apresentação de Mauro Baca, é que inicialmente a gente tinha pensado em apresentar o vídeo junto com essa apresentação, para a gente depois poder comentar em conjunto. Então o Baca vai fazer a apresentação dele e em seguida a gente pode conversar um pouco sobre isso. Ele quer ouvir a qualquer momento aí, que da mesma forma, né? Bom, é meio estranho ficar nesse chiqueirinho aqui, nesse pluralzinho, mas vamos tentar. Boa tarde a todos. Fico muito feliz, né? Primeiro agradecer assim, o convite. Não sei se agradeço ou reclamo do Marcondes de ter literalmente me jogado no olho da rua, ou seja, nos caminhos do Fritz Miller. Pela sugestão de trabalhar esse tema. Muito feliz de ver aqui a Brigitte, a Wander, a Rick, a Lisete, quem mais estava na excursão? O Fontes, quem mais? O Edson, né? E o André. Olha, quantos? 5, 6, 7 estavam presentes na nossa saída de campo. E uma saída de campo assim da Caprena, e já há décadas realiza excursões, expedições, e a gente procura sempre chegar num lugar ainda mais primitivo, né? Por exemplo, Aparados da Serra. A gente conheceu os Aparados da Serra, os canhadores do Imbecil, etc., no início dos anos 80, quando aquilo lá era um festival de acampamento, principalmente gaúcho, não estou xingando os gaúchos, e que depois deixava o seu rastro de lixo lá na beira do trem do Imbecil, né? Enchemos o bagageiro de ônibus com lixo recolhido e colocamos em exposição aqui no hall de entrada da Folha. E hoje é um lugar badaladíssimo. Quem ouvia falar de Urubici em 1980? Quem ouvia falar de Transpantaneiro? Só frequentava Transpantaneiro o pessoal que ia lá, os usuários da natureza, como ele lá disse, né? A gente ia se aproveitar da natureza para pescar, entupir o freezer com peixe pescado, fica ouvindo lá naquele lugar remoto, um motor estacionário fazendo o dia todo no ouvido da gente. Essa era a visão da época de ir em contato com a natureza. E a Caprena sempre foi na frente, levando, né? Talvez foi o primeiro ônibus com o pessoal que foi para contemplar a natureza e não usar a natureza para sofrer dela. Né? E quem sabe essa sensação, né, Maria Aparecida, agora, talvez fazendo um caminho que a gente espera que daqui a pouquinho seja uma realidade turística importantíssima do estado de Santa Catarina. Então, já me puxaram a orelha para ser objetivo, vamos lá. A sugestão de se fazer aqui em Santa Catarina os caminhos do Fritz Miller foi do Teo Moreira, enquanto presidente da SBPC, acho que foi no ano passado. E aqui, o ponto de partida foi o famoso mapa do Alfred Müller, mostrando a vasta região que o Fritz Miller percorreu a pé. Aí, conversando com o artista plástico Luiz Bernardes, que, aliás, me mandou um zap para prestar aqui, estão hospitalizando, com forte tosse seca, foi para o hospital agora no Rio, né? A história que eu já estava. E o empurrão do Marcondes, o preparo da exposição do Luiz Bernardes, além de outros fatores, fizeram com que a gente começasse a procurar e marcar nomes atuais no mapa velho do Alfred, etc., né? Destacando em amarelo localidades que não existiam, não tinham esse nome na época, né? Inclusive, hoje, a badaladíssima Balneário Camboriú. Aí o Bernardo fez o primeiro borrão, eu fiz o segundo, que é esse aqui, o terceiro já, né? E a ideia talvez seria acrescentar os anos em que ele esteve nos diversos lugares. Ali também tem alguns anos. E a coisa foi evoluindo. Claro que numa rápida apresentação não dá para perceber, mas aqui está cheio de erros que depois, na versão final, foi corrigido. Né? O Evandro, cadê o Evandro? Né? Tu me chamaste a atenção, mas espera aí, ele passou aqui para o Pomerode, para ir para o Joinville e tal, e eu fiquei assim, depois a gente descobriu que ele deve ter ido ao litoral, subindo pelo litoral, e a partir da colônia Dona Francisca, a subida Serra Estraça até São Bento do Sul. Então, a coisa foi evoluindo. E aí eu fiquei extremamente decepcionado, no bom sentido, em acompanhar o Evandro naquela reportagem que foi feita no sul do estado, e eu queria ver também o
São Bonifácio, entrar em outros lugares, mas esses repórteres têm que produzir assim, às pressas e fazer, né? Levou 3 meses para sair ao ar, essa coleta de dados tem que ser correndo toda a vida. E não fomos a São Bonifácio. Então, em março, ele e eu pegamos o carro e fomos por conta própria tentar fazer esse caminho do Fritz até lá embaixo. E já de cara, passando aqui, demos de cara com essa vegetação que ele descreve, que está escrito aqui. Em alguns locais, a margem do rio é tomada por mato de capim transponível e bonito, canabrava ou ubá. Porém, é bem mais alta e sobre altos pedúnculos apresenta panículas grandes de flores pequenas que eu reproduzi num rápido vídeo. Espero. Os caminhões quase arrancando o celular da mão da gente. Em alguns locais, a margem do rio é tomada por um mato de capim transponível e bonito, canabrava ou ubá, chinério, que se parece com a cana-de-açúcar, porém é bem mais alta e sobre altos pedúnculos apresenta panículas grandes de flores pequenas. Então são vídeos assim, ainda mais amadores que no vídeo do professor lá, né? Mas a gente tentou registrar de alguma forma. Seguinte. O primeiro pernoite dele, então, ele montou junto a uma venda de brasileiros. Olha como se referia, né? Os brasileiros e os alemães, uma colônia de alemão. Calma, Fernando. Junto a uma venda, junto a Foz, um dos afluentes de Itajaí, o Luiz Alves, que aparece lá no outro lado do rio, a Foz do Luiz Alves. Então, foi por aqui, na altura dessa curva, agora sim o seguinte, e talvez a forma mais fácil de achar esse local é essa igrejinha de São Luís Gonzaga, né? Que fica. E a curva anterior, que aparece a Foz do Luiz Alves, está lá atrás do caminhão, e entre o caminhão aquele cara que vem vindo lá. Seguinte? Depois, ele gostava muito de descrever o que ele comia, né? Ele esquecia de comer, mas quando comia, eu acho que... depois de comer fricassê de frango fortemente temperado com cominho, esticamos-nos deitados sobre uma esteira de bambu, obviamente no chão. Seguinte? Essa é boa. Ainda não é boa. Antes de desembocar, o rio Itajaí se alarga para formar um amplo porto. No lugar daquele monte de prédios, vocês podem imaginar a floresta. Na época, a vila de Itajaí já estava bem desmatada, mas devia ter muita floresta. Separado do mar por uma estreita e rasa faixa de terra que se projeta a partir do norte. Aí eu fiz um filminho, não é o seguinte, que fui tentar falar isso, mostrando a rasa faixa de terra que se projeta a partir do norte, ou seja, a Praia de Navegantes. E aqui, então, esse amplo é o saco da fazenda de Itajaí. Seguinte? Ao sul, ou seja, ao sul da foz, em frente à desembocadura, encontra-se uma súbita margem formada por rochas, que eu acredito, os itajaienses podem me corrigir, por gentileza, quem conhece melhor, deve ser esse morro onde a estrada de Itajaí para Cabeçudas passa por esse corte enorme, e esse morro se prolongava para cá, e essa rocha mergulhava ali Itajaí adentro, atrapalhando, inclusive, a navegação. Era perigoso passar por ali. Isso, na Praia do Atalaia, até quando fizeram os famosos moles, que já tem 60, 70 anos, coisa assim. Seguinte? Após atravessarmos uma primeira montanha, chegamos à planície arenosa da Praia Brava. Mais adiante, a região tornou-se acidentada, com vales úmidos, onde encontramos pela primeira vez, em grande quantidade, a maravilhosa palmeira indaiá. As folhas se voltam para cima, são de tamanho gigantesco, porém nunca as medi. Ontem eu consegui arrancar uma folha seca de um indaiá lá em casa, ela veio só um pedaço do pecíolo, ainda ficou o resto do pecíolo e a bainha lá no pé, mesmo assim deu 5,30 metros. Então, 30 pés, que ele diz, daria 9 metros e pouco, então é por aí mesmo. Né? Seguinte? E aqui está, numa das propriedades, no Morro da Rainha, em Balneário Camboriú, localizamos uma indaiá, e mais abaixo aparecem outras indaiás que ainda estão na localização. Então, isso para vocês terem uma ideia que é possível. Essa vai ser, viu, pessoal? A próxima excursão nossa de setembro, nós vamos tentar fazer esse roteiro, então estou antecipando. Seguinte? Essa é muito boa, pode passar. De uma altura um pouco mais elevada, descemos para uma praia do mar deserta, a qual seguimos por 1 hora até o rio Camboriú.
Ou seja, a gente só descobre que o deserto é por nossa conta, licença poética, com perdão das nossas historiadoras ali, né? Os historiadores estão aqui. Ele não falou deserto, é uma praia de mar. E a gente só descobre que é Camboriú, porque logo em seguida ele atravessa o rio Camboriú, depois de dar uma meia hora nessa praia. Já se ele ressuscitasse, visse hoje. Seguinte. Deu uma altura pouco mais elevada, descemos para a praia do Magrolá, já foi falado. Segue em detalhes da vegetação da praia. Ele descreve umas poucas espécies, mas essas espécies nós encaminhamos para a Secretaria de Meio Ambiente Balneário, que vai se aproveitar disso para recompor, parece que a lei, um ajuste de conduta do alargamento, prevê que tenha que ter um pouco de restinga, né, e que não deve estar a par disso, né? E, então eles vão se aproveitar. Só nós vamos plantar, como é que é o nome? Aquela que espinha todo mundo? A roseta, né? Por causa dos espinhos. Mas deviam plantar, qual é o problema? Né? Seguinte. Na margem sul, ou seja, em algum lugar daqui que atravessou, não estou localizando aqui, onde é que é aquela igrejinha, que é a vila propriamente bem antiga? É por aqui mesmo, né? Então ele deve ter atravessado bem próximo de onde hoje tem essa belíssima passarela, né, acessível por elevador, e olha como ele se refere àquela vilarejo do lado, na margem direita do Camboriú, né? Algumas casas pouco dadas à limpeza, formando um lugarejo miserável. E aí continuamos estudando, né, baseados em recursos que se dispõe. Aí dá um trabalho assim parecido com o da Ana, né, uma espécie de investigação, né? Tanta dúvida, isso é um trabalho bastante longo, mas devagarzinho está chegando perto. Ali em cima está a foz do rio Camboriú, aquela linha de areia, aquela restinga, hoje cheia de prédios altíssimos, e em amarelo o provável caminho que ele fez passando pelo Morro do Boi, e em vermelho a BR-101 ainda não duplicada, mas o traçado é o mesmo, exceto a volta que foi debaixo do túnel. Seguinte? Uma hora além do vilarejo, chegamos ao pé do Morro do Boi. Então, pela escala do mapa, dá aproximadamente 4,5 km por aí, uma hora. Assim, chamado por causa da estrada ruim. Por que ela é ruim? A chuva noturna e a sombra das árvores tornou a terra vermelha tremendamente escorregadia. Aqui, como em todos os caminhos lamacentos, as mulas e cavalos haviam... Mulas e cavalos, gente. Não tinha veículo, acho que nem carroção existia. Era usado na época. É uma espécie de escada. Então, imagina uma clive, cada animal pisa na pisada do antecessor, fazendo com que gradativamente surgissem buracos transversais cheios de lama, separados por rebordos transversais de argila mais consistente, dos quais é muito fácil escorregar para dentro da lama quando tudo está molhado. Eu conheci isso lá nas cabeceiras do Garcia, numa fazenda. Sim? Aqui, então, o frame do levantamento aerofotogramétrico 69, mostrando claramente que aqueles caminhos no mapa ainda pareciam direitinho o Morro do Boi antigo. Numa certa altura, cruza a BR-101, vai meio paralela e depois deve descer para o lado do mar, na altura do túnel, provavelmente. Tudo isso tem que se pesquisar. Em Tijucas, é muito provável que ele tenha atravessado por esse local da atual estrada, entre o rio e o morro, que está aqui desenhado em curvas de nível. Por quê? Brejo para lá, brejo para cá. A praia de Tijucas é uma praia lodosa. A gente anda em cima de areia, daqui a pouco a camada de areia se afina, a gente afunda até os quadris na lama. É uma espécie de areia, lama movediça. Então, apesar de eles preferirem andar em praias, mas essa especificamente talvez não fosse uma praia adequada. Então ele descreve que a partir de Santa Luzia, que também é um lugar chamado Popos, ele vem até a vila de Tijucas, atravessa, provavelmente naquela área da ponte Bucão-Viana, segue um pouco pelo dique marginal, e qual é o caminho mais curto entre o rio e a montanha? Esse exatamente que está aqui. Eles não iriam atravessar esse monte de regiões pantanosas ali, numa época que não tinha DNS para retificar os rios, era tudo pântano mesmo, e também não pelo lado do mar. A estradinha atual cruza entre esse topo de morro aqui e esse passando aqui pelo meio. Sobe por um valezinho aqui e chega a BR até ali. Mas, nesse desenho, mostra um caminho costeando a beira do morro. Isso está para se pesquisar. Seguinte. Aqui é ele dirigindo a 80, 90 por hora, e eu consegui essa foto muito na sorte, não era para pegar bem, era para pegar um pouquinho para lá,
dia 1º de maio de 68, do Morro do Mafra. Que Morro do Mafra é esse? Já perguntei para várias pessoas, não achei no Google Earth nada. Se alguém souber onde é o tal do Morro do Mafra, me avisa. Mas deve ser algumas dessas montanhas ali. Avistamos pela primeira vez as montanhas da ilha de Santa Catarina. E à esquerda, abaixo de nós, então imagine, ele por uma trilha costeando esse morro, à esquerda, abaixo dele, essa planície, áreas pantanosas que iam ao Inferninho, ou seja, esse rio que hoje está notificado. Este mais merece o nome de um canal pantanoso do que de rio. É estreito e quase parado. Claro, não tinha declividade. Nossa travessia foi por uma ponte de madeira. Aqui talvez faltou um pedacinho da tradução. Deve ser isso aqui, ó. Que cruza o pântano da área em um resistente dique de pedra. Então, tomara que o pessoal, alguém que quiser um dia sair a campo, aqui estão vendo um monte de terra que vem no cantinho? Aqui está sendo aberta ao acesso, o desvio da BR-101, o desvio de Florianópolis da BR-101. Né? Então, é possível chegar bem pertinho. Lá atrás tem casas, tem sinais de ranchos, etc., galpões. Então, tem alguma estradinha por lá. E o provável passagem com esse dique de pedra deve ser entre a ponta desse morro e a ponta seguinte. O trajeto mais curto para evitar atravessar isso aqui tudo. Né? Observe aqui, ó. Uma drenagem retilínea, o próprio Inferninho, uma drenagem retilínea. Não, isso tudo era só pântano. Seguinte? Tem muita coisa para pesquisar aí, não, para descobrir chegar o mais perto possível dos caminhos do Fritz. Então, aqui também é o trajeto de Tijucas a Tijuquinhas, Tijucas lá acima do lápis, e Tijuquinhas aqui na caneta. E na caneta vermelha, a enseada de Armação da Piedade. Olhando no Google Earth, isso aí já está cheio. Está cheio de casa. Ali em Porto Belo, a praia era londosa e fizeram um aterro de areia limpinha. O turismo ficou maravilhoso. Se jogarem areia em cima, acabou com a praia londosa do Fitzmiller e o local de uma de suas maiores descobertas científicas, que foi o Banana Grossa Gigas. Sei que não fizeram, não sei se vocês estão sabendo disso. Tem que abrir mão, o IMA não pode autorizar jamais esse tipo de coisa. Né? É um santuário. Seguinte. Então, dali ele foi Tijucas a Tijuquinhas, foi um dia de caminhada. A Armação da Piedade está apontada na caneta vermelha, já falei. Um local visitado algumas vezes por Fritz Miller, onde ele descobriu o famoso Banana Grossa Gigas, que o próprio nome diz que é um animal gigante. Aqui também precisaria ver. Ele, com certeza, ele não entrou. Fez aquela volta toda para a localidade de Gancho, atual sede do município do governador Celso Ramos, para chegar aqui. Aqui tem uma estrada no meio desse morro antiga. Eu não me lembro se já passamos ou não me lembro. Se passamos já faz 20 anos, 30. Né? E, então, descobri qual era o caminho que ele fez até lá. Né? Em Tijuquinhas, ele encontrou todo mundo com malária, foi visitar um amigo de Blumenau lá, nem ficou na casa. Ele disse que a mulher parecia que tinha saído direto da sepultura, o aspecto dela terrível. Seguinte, nem ficou lá, ou para não incomodar ou assustar, um dos dois. Sim. Após a travessia de Desterro para o continente, ele se refere a uma praia. Eu estou pulando etapas, que senão fica aqui a tarde toda mais dentro do resto. Né? Ele foi para o continente. Quando chegou lá, ao desembarcar do barco, lavamos os nossos pés e pela primeira vez em meses calçamos meias e sapatos. Como isso foi em 1868, ele morou em Desterro até 1867, então devia ter muita pendência para resolver em Desterro. Visitaram comigo, ficou lá 2, 3 dias. O primeiro dia era domingo, não pôde fazer nada, ficou segunda-feira. Então, lavou os pés, aí a pergunta, carregou as botas, os calçados, né, fontes nas costas o tempo todo? 5, 6 dias, o tempo todo nas costas para calçar? Né? Como foi emprestado em Floripa. Foi emprestado em Floripa. Ele tinha muitos conhecidos em Florianópolis. Provavelmente. Tá? Aí na volta, como ele se refere a lugares hoje extremamente pujantes e ricos, né? Na época que eram, né? Por exemplo, São José, um lugar insignificante e morto que segue pela costa rochosa e montanhosa.
do rio Maruim, por cima do qual havia uma resistente ponte de pedra, bem como sobre as outras águas além dele, e Floripa para Lages, aí já tinha bastante ponte, porque era a principal rodovia para quem roda, né? Era a rodovia principal equinovia, né, ou polivia, da província de Santa Catarina, e tinha então já várias pontes. Estende-se novamente uma pantanosa e arenosa região ribeirinha até o rio Cubatão, mas ali no rio Maruim, essa foi a ponte de pedra que ele atravessou, antes de ser destruída por uma enchente, faz uns 8, 10, 12 anos, 1990, 20, não sei, 90 e pouco, 20 e poucos anos. Mas restou aquele pedaço. Cadê as pedras da ponte de pedra? Provavelmente, né, Fontes me conversou sobre isso, foi rebocada com cimento, mas com certeza o pescador que estava ali nos informou que essa ponte foi feita por Dom Pedro I passar junto com a esposa dele, que eu sempre... Beleza? Tá, segundo, Dom Pedro I. Aqui, então, São José na margem esquerda e Palhoça na margem direita, o rio São Maruim faz divisa dos dois. A abertura da estrada geralmente boa, né? Agora, vamos pular um monte de etapas, agora sim, vamos lá. Não pude ver contigo, né? Então, fomos em direção a São Bonifácio. Aí ele fala que a abertura da estrada deve ter custado sacrifícios gigantescos, porque ela teve que ser escavada e dinamitada, a partir da sólida ardósia das paredes íngremes que formam as montanhas. Está aqui, ó, pedra, rochas duras, rio Cubatão, né? E esse é o caminho que, com certeza, né, poucos lugares a gente tem tanta certeza que ele passou exatamente ali como aqui. Não tem como, é ali mesmo. Seguinte? Aí eu vou ganhar tempo e passar direto para o vídeo. Ao nascer do dia 11 de maio de 1868, partimos de Teresópolis para subir pela margem direita do Cubatão. Aqui sua água flui com velocidade, rugindo por cima de pedras e cascalhos de todos os tamanhos. Não tem dúvida que foi aqui que passou o Fritz, né? Daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais do que vai mostrar mais fotos da nossa viagem do que eu. Vamos ver a repetição. Seguinte? Então, chegamos aqui em Queçaba, que era, na época, chamado de Teresópolis, com TH e Z. O rio Cubatão chega nessa folha de dejeto aqui nesse ponto. Aqui o rio do Cedro, tá? Então, olha o que ele descreve. Seguinte. À tarde fomos na companhia do engenheiro Heren, que era o engenheiro da colônia Santa Isabel. De Teresópolis, perdão, engenheiro da colônia de Teresópolis. De Teresópolis para Santa Isabel. Eu com minha enorme caixa botânica às costas. Heren e Johannes é o sobrinho dele, o filho do Augusto, que tinha, né, uns 15, 16 anos quando acompanhou o tio, e provavelmente também descalço, que ele falou, calçamos pela primeira vez, calçados em meses. Cada um com um volumoso cobertor de lã vermelha para as noites frias que estavam previstas. Não havia previsão do tempo, mas eles sabiam. Atravessamos o Cubatão, então daqui, ó, cruzou o Cubatão. Depois pela margem direita do Rio do Cedro, para depois atravessá-lo rumo a um vale de um pequeno afluente onde caminhamos sobre a floresta virgem. Olha como é interessante quando ele fala margem direita, esquerda, etc. Então ele subiu pelo Vale do Cedro e entrou num pequeno afluente, podia ser esse, podia ser aquele, mas tudo indica que é esse aqui, Mata Virgem. Deve ter atravessado aqui pelas curvas de nível ao ponto mais baixo e caiu lá na colônia de Santa Isabel. Sim? No caminho, quer dizer, chegando lá, encontraram o amigo Roising, o qual queria nos acompanhar para Boa Vista, apresentando-nos a sua propriedade de solteirão. Aqui, novamente, aquela figura que eu mostrei hoje de manhã, né? Mas só para ilustrar, ele viu o Mata com araucárias pela primeira vez no Alto Capivari. Então, um pouco fora do lugar. Percebi agora na apresentação que é um pouco fora do lugar. Ele estava indo para Santa Isabel, mas antes de Santa Isabel ele viu essa floresta. O slide ficou trocado. Né?
Já descrevi isso. Então, ele chega na colônia Santa Isabel, que evidentemente na época não tinha nada disso que estamos vendo aqui, nem essas casas. Então, no alto de uma notável montanha, alcançamos o limite da colônia Santa Isabel, para cujo perímetro urbano, localizado em nível muito mais elevado do que Teresópolis. Olha os detalhes, né? Pega o mapa, plano e altímetro do PG. Está mais alto que Teresópolis, sim. Né? Não sei se eles tinham altímetro, acho que não. Olha a comida, gente. Olha a comida. Ele esquecia de comer, mas de vez em quando ele descreve. Aqui, provavelmente, ele experimentou pinhão cozido pela primeira vez. Refere-se que ele é alimento principal dos nossos índios e porcos selvagens, outra informação importante, e achei excelente o sabor deles, o qual fica entre o da batata inglesa e o de castanhas. Alguém consegue imaginar comer pinhão e raciocinar que isso parece estar entre a batata inglesa e castanhas? Depois de escrito, talvez, mas eu nunca imaginaria isso. Né? Seguinte. Aí continua. Veja que eu escrevi a lápis aqui embaixo, gongo, e lá em cima, Congo. E no mapa da prefeitura de atual município de Águas Mornas, está escrito Congo. Mas descobrimos, falando com um cidadão aqui nesse interiorzão que faz vinho, ele explicou por que Congo. Porque batendo com o martelo na rocha lá em cima, ela tem um certo som de sino. Então o nome Congo está muito mais adequado, como Fritz Miller escreveu, do que no mapa atual do século XXI da Prefeitura de Águas Mornas. Né? Tem que falar isso para o nosso amigo lá, o Tony Yoshi. Na manhã seguinte, eu estou correndo, hein, gente, antes que o Mário me pegue no pé. Na manhã seguinte, o frio era intenso e tudo em volta estava coberto por geada grossa. Nenhuma menção à calçada. Deve ter saído descalço pisando naquela geada toda. Um caminho íngreme, cheio de pedras, muitas vezes com 3, 4 pés de diâmetro. Olha os dados, né? O tamanho das pedras. Levou-nos ao Morro do Gongo, sobre cujo pico, lá em cima então, aquele gongo de lá, não é o gongo daqui, sobre cujo pico encontramos o crescimento das árvores de forma bastante reduzida. E lá do Morro do Gongo, descemos ao Vale do Rio das Andas, capital, não sei se dá para ler, lá em cima e à esquerda da figura, o Rio das Andas. Tanto este como todos os demais rios que tínhamos que atravessar até Boa Vista são afluentes do Tijucas. Informações assim, sabia onde estava, né? Os mapas eram precaríssimos, ele sabia direitinho os lugares por onde estava passando. E andando nessa estradinha, depois de Santa Isabel em direção ao Morro do Gongo, que não dá para atingir de carro, só a pé, mas um trecho que eu fui estrada, achamos pedras e mais pedras. Claro que a estrada atual, macadamizadinha, bonitinha, né, o pessoal tirou. E nessa confusão de Edra dirigindo, marca quilometragem, fotografa, filme, etc., tudo só, dois fazendo tudo, uma hora a gente filmava, esquecia de bater fotografia, esquecia de filmar, mas tem um filme mostrando que o pasto de perto é só pedregulho. Então bate direitinho com a descrição do Fritz Miller no local. Muito bacana isso. Seguinte. Depois de atravessar o Rio das Andas, depois de um morro pouco significativo, sugerindo algum lugar desse, onde tem aqueles pinheiros atrás dessas casas, chegamos ao Rio das Capivaras, cujo curso seguimos, subindo o rio. Agora vem aqueles. Até onde o acompanhamos, o Capivara flui vagarosamente por um vale pantanoso de solo tipo turva. Gente, nós temos que impedir que isso aqui tudo seja aterrado. Sobreviveu até hoje, tem que sobreviver um pouquinho mais, né? Sem obstaculizar o desenvolvimento o tal do desenvolvimento de Rancho Queimado. Aqui já é município de Rancho Queimado, logo abaixo da cidade, que por sinal tem que ter tratamento de esgotos. O municípiozinho de Rancho Queimado, viu, Ana? Tem tratamento de esgoto, sim, coleta de esgoto e tratamento. Olha que maravilha. Tá? Então, olha ali, ó, lugar do Fritz. Pulamos etapas e chegamos lá no Morro da Boa Vista. Claro, o Fritz não encontrou essa paisagem lindinha, com esse tapete bonitinho, porque todos os anos eles põem fogo para, sei lá, melhorar. No livro que ele acabou de ler agora, sobre uma mulher do século passado, descrevendo a vida dela, ela mora em Taquaras, morreu em Taquaras, ela fala, põe fogo todos os anos para as cinzas fertilizarem a nova grama, para alimentar o gado, né? Visão de épocas. Ok? Lá atrás, o morro, a Serra Geral, e neste local aqui,
o Fritz Miller comentou: poxa, os campos naturais não são devido apenas às altitudes, porque olhando para o oeste, para áreas acima da nossa altura, vemos florestas. E olhando para baixo, aqui pertinho, no campo da Invernadinha, tem campo e altitude mais baixa. Então, não é a altitude que... Boa tarde, muito obrigado. Não é a altitude que define se tem ou não tem campo de altitude. Sim, fatores edáficos. Seguinte? Agora vem o Tchan. Aqui o Walter e a Carolina Nunes, deve ser conhecida, filho de um conhecido dentista de Blumenau, Rogério Nunes, né? Eles estão morando ali na localidade de Morro Chato, que a tradutora traduziu como Morro Plano, né, Selma, mas não é Juliana, não tem como, não vai adivinhar que localmente o pessoal se chama de chato. Do alemão foi corretíssimo, traduziu como Morro Plano, né? Então eles estão morando ali. E quando falamos que estávamos atrás dos caminhos do Fritz, o Walter, que é filho e neto de antigos moradores, inclusive bisneto da autora do livro, uma mulher do século passado, mostrou isso ali, olha lá a depressão por onde passaram os tropeiros. E, como eu escrevi aqui, as depressões à esquerda e à direita de onde os dois estão sugerem trajetos divergentes e anastomosados. Então, imagine uma tropa de boi, né? Vai uma fileira por aqui, outra fileira desvia 2 metros para lá, outra fileira desvia, e vai assim, se separando e se juntando. Então, caminhos anastomosados. Muito interessante. Então, aqui vai ser parada obrigatória, e se eles conseguirem, falando com os visitantes, os moradores, os proprietários, confrontando, fazer um trajeto de algumas centenas de metros seguindo esses sulcos, né? A estrada atual faz um monte de curvinhas, né? Adaptando-se à topografia horizontalmente. Os tropeiros, não, como o boi não gastava gasolina, né? Não precisava fazer economia, então o muro predominava mais o sobe e desce, menos as voltinhas em curva de nível, como na estrada. Porém, isso revela que o caminho dos tropeiros é muito, muito próximo da atual estrada, é questão de, ora passando por cima, ora poucos metros, no máximo poucas dezenas de metros de distância. Seguinte? Aqui o Morro da Igreja de novo, perdão, Morro da Boa Vista, né? E acessos atuais. Gente, instalou-se um turismo selvagem aqui, né? Um cara botou uma guarita lá, está cobrando ingresso. Então, se quiser sair da via pública, tem que pagar ingresso. E os carros saem da via pública, não tem traçado, pisoteio, rodam com o carro em todas as direções, está vendo descampado, e a Prefeitura de Rios Queimado ganhou 5 milhões de reais, estão construindo agora, talvez até setembro esteja pronto, um mirante de 5 milhões de reais para ver a paisagem. Quando 5 milhões de reais podia comprar a paisagem toda para garantir a perpetuidade dessa mesma paisagem. Né? São as caras incoerências do poder público que a gente encontra, e o Fritz Miller já encontrava na época. Curiosidade, aqui o avô do Walter e o pai dele pousavam de aviãozinho monomotor. Aqui, nessa retinha de 300 metros. Seguinte? Atrás, ó, primeiro a esquerda da casa deles, agora a direita, lá estão os caminhos, né? E entram mato adentro e vão embora. Aquele afundamento no solo que nós vimos na nossa saída de campo, lá na parada do seu Silvio, que não estava em casa, né? Lembra? O Léo Carlos, debaixo do chuvisco de neblina, subiu e foi seguindo aqueles caminhos bem parecidos com esses. Seguinte? Lá pelas tantas, agora vamos pular para outra caminhada dele. 1884. Seguimos por Gaspar, Alferes, Tijucas e alcançamos a Armação da Piedade. Cadeia toda de Alferes. Mandei zap por grupo do EHP, ninguém se lembrava, procurei no Google Earth. Aí apareceu uma rua Alferes em Nova Trento. Do centro para cá um pouquinho. Aí um pontinho, aquela gota vermelha do Google Earth apontava lá em cima. Mas o Ribeirão era o Ribeirão Frederico, não era Alferes. Mas, olhando lá para cima, o seguinte, está ali, o mesmo Ribeirão lá em cima se chama Alferes e chegando aqui embaixo se chama Frederico, antes de desaguar no rio de Nova Trento, que é o braço, acho que é braço, né? Como é o nome daquele braço do rio que passa por Nova Trento? Não é o Tijucas, o Tijucas vem de Major Gersino. Seguinte? E a curiosidade é que o ateu Fritz Miller, nesse trecho, vai caminhar de mãos dadas com a Santa Paulina. Os caminhos do Fritz Miller
junto com os caminhos da Santa Paulina, estão aqui, os dois se coincidem aqui, e se quiserem até Tijucas, também coincidem até lá, enfim, né? Um lugar bonito, com obras assim, tanto quanto questionáveis das prefeituras, né? Só pega o barro e joga para baixo, sem muito cuidado com a paisagem, e as placas, aqui o tal do Autoférias, Auxiliana, né? Existe de verdade, está aqui, entre Nova Trento e Dom Joaquim e Brusque. Então, aquilo que o Fritz Miller escreveu. Passamos por Gaspar, Alferes, e de lá chegando a Tijucas. Está aqui o tal do Alferes, é um lugar muito bonito para se caminhar. Né? Cadê o seu Eldon? Ó, para fazer a pé, para fazer, tem muitos trechos, seu Eldon, pelos caminhos de Fritz Miller, bicicletáveis e aprazíveis para serem feitos de bicicleta. Então, os modais são todos, desde carro 100 por hora na BR-101 até a pé, de bicicleta, cavalo, etc. Seguinte? Então, agora chegamos na nossa excursão. Eu vou apresentar apenas algumas fotos para evitar duplicidade, né, com o Wiki. A excursão que fizemos a semana passada, dia 16 e 17. A galera ali na frente da casa do Fritz Miller, foi o Léo Carlos, quase morreu para tentar reunir o grupo. E aqui, iniciando a caminhada, né, não de 200 quilômetros, de 80 metros até o ônibus, para embarcar no nosso micro-ônibus e tentar achar os caminhos do Fritz Miller. Quem foi que me informou? A Ana falou que agora vocês receberam o diário completo do caminho dele até os campos de Curitibano, é isso? Não, diário não, é um relatório. Relatório. Então, vai ajudar muito a tirar uma série de dúvidas que tivemos aqui pelo caminho. Seguinte? Perdão, pronto um pouquinho. Olha aqui, gente. Pelo menos a caminhada dele de 1876, fim de 86, até os campos de Curitibanos, temos 4 anos daqui até lá para fazer 150 anos dessa caminhada. Assim como o Marcos Schroeder lembrou, né, o IHP trabalhou com o quinquênio Fritz Miller, né, viu 2018 a 2022, né, quem sabe pode ser um mote, um gol, né, uma meta a se atingir, abrir esses caminhos, quem sabe, 4 anos, não é muito difícil. Vamos lá? E aqui a Serra Geral e o Morro Taió, atual funil, mas nos mapas do trisavô do Wiki, consta como Morro Taió, né, que os Fritz Miller se refere. É teu trisavô também, ou Dorigato? O Dorigato também é descendente de Fritz? Do Fritz, do Emílio Odeberg? Olha aí, ó, 2 descendentes do Emílio Odeberg aqui presentes. Essa foto foi uma semana antes da nossa excursão, em que o Léo Carlos, ele e eu fomos fazer todo o trajeto, morrendo de medo, como é que está aquele trajeto, 2 semanas de chuva sem parar, etc. E aí o tempo estava melhor. Está ali o Morro Taió, atual funil. Seguinte. E aqui o nosso amigo Léo, se encharcando na chuva miúda e na neblina, seguindo os caminhos de tropeiros, que desce, quer dizer, sobe, desce, dependendo do ponto de vista. Você vê uma luz vermelha, deve ser o mar. Então, quem olha o pasto de baixo para cima não percebe os sulcos que estão ali. E aqui, por aqui passavam também tropas de porcos. E o rapaz já contou que o pai dele chegou a conduzir tropas de porcos. Os porcos velhos, os machos, cachaços, eles costuravam a pálpebra para eles não poderem enxergar o caminho. E por isso eles vão seguindo pelo cheiro dos demais, da vara de porcos. Eu achei que o cara estava... Eu fiquei, quem é que vai segurar um porcão cachaço que fica se debatendo, berrando de perna de porco, de ensurdecer qualquer um, e ainda assim conseguir costurar a pálpebra? Não entendi. Mas tem uma tese de mestrado feita no Paraná falando dessa prática. E outra, cruel, eles pingavam creolina, não sei se pura ou diluída, que aí o porco ficava cego por alguns dias até se recuperar, e com isso, ficando cego, só lhe restava o cachaço rebelde, seguir a tropa e não querer puxar a tropa a Yunis para outros lugares. Seguinte? Estamos bem perto de chegar nos caminhos do Fritz Miller, na Serra Geral. Então, na nossa excursão da Caprena, o pessoal que está aqui, ó, chegamos nesse ponto vermelho aqui,
esse círculo vermelho à direita, que é onde paramos ao pé da serra, e onde foi batida aquela foto dos caminhos dos tropeiros, demos a volta pela estrada e chegamos nesse outro círculo vermelho, no Rio Maromas, nessa baixada, no mapa do trisavô dos dois ali, do Emílio Odeberg, né? Então, esse tracejadinho só achei no mapa do Emílio. Não está no outro Emílio, que aí é meu bisavô, que é o Emílio Sá. Ele não mostrou que ele tinha alagado, né? Então, nós estivemos ali, e aqui a foto desse alagado, na chuvarada de março, que deu a nossa pequena enchente de 9,5 metros, aproximadamente, né? E aqui, começando a alagar. Esses alagados, segundo os moradores de lá, se estendem 7 quilômetros acima e não sei quantos que ele falou abaixo. Ou seja, bate com essa escala do mapa do Emílio Odeberg. Então, a BR-470 passa ao sul do Morro Taió, atual Funil, e segue um traçado parecido com esse, mas bem mais perto do Círculo Vermelho do que esse caminho. Em linha reta só ele chama de traço, né? O traço, né? Daqui nós vamos chegar lá, é o traço. Agora, como chegar lá, aí o estudo pormenorizado vai desviando dos obstáculos geográficos, etc. Ontem, não deu essa chuvarada ontem em Chapecó, inundou, não sei o quê, inundou de novo. Então, ontem, isso aqui estava tudo alagado de novo. Dá para saber? Olha só, seguinte, lá nós fomos, né? Estava chovendo, né? Então, e para encerrar, aquela questão da sensação térmica e sensação quilométrica, né? De novo. Essa é a foto do centro de Blumenau, aqui está corrigindo. David West colocou 867 e 4, né, Surinho? Olha ali o Morro do Emílio, cara. Passava por cima, não era muito que a gente passava em Portugal. Então, andar no estado de Fritzmiller não é que nem hoje. Claro que uma estrada macadamizada descalça é pior que andar numa estrada de barro, por mais grossa que seja a sola do pé. Então, já de cara, quem saísse do centro de Blumenau, que não fosse de canoa ou de barco, já tinha que subir o morro e descer. No lado de lá já tinha um riachinho, já tinha que passar na grota e subir no outro lado. Seguinte. Olha aqui a casa do Dr. Frederico Miller, o terreno dele, aqui, antes da curva da atual Rua São Bento, né? Aqui é a propriedade do Pedro Wagner. Então, olha aqui, ó. Eles tinham que subir por aqui, cruzou esse rio. Olha as curvas que ele dava para cruzar, o zigue-zague que ele fazia para cruzar o riacho, que hoje está no SESI, né? O estado do SESI. Vai, outro rio tem que cruzar, todos esses códigos. E ali naquela curva ampla é onde hoje fica a difícil de Blumenau com Gaspar, a Malvi, antiga Malvi, agora não tem mais Malvi, não sei nem de fato o que existe lá. Beagle, é isso? Então, gente, se hoje nós formos a pé daqui para Itajaí, nem se compara com o que era ir a pé no tempo do Fritzmiller. Cada código, cada viagem tem que descer ou pular, ou tem um tronco caído, tem que se equilibrar por cima desse tronco, atravessar, sobe no outro lado, assim sucessivamente. Sim? E aqui o belíssimo trabalho, o terceiro belíssimo segundo, do nosso amigo Luiz Bernardes, exposto lá no Museu Histórico de Santa Catarina, e ele reservou um quadro, do qual eu participei, e graças ao incentivo dele também acelerou a gente fazer todos esses desenhos. Só uma correção, não é do Bernardes, esses desenhos são do Jean Tometti. Ele trabalhou com o Bernardes. Os desenhos é do Tometti. O Bernardes foi o que esses desenhos são do Jean Tometti. Obrigado. Jean Tometti. Tometti, está até escrito no ladinho aí. Tá. Produção de arte, Blumenau. Eu já falei, o Bernardes está no hospital. Seguinte. Aqui novamente a questão das casas, etc. Aqui é o ponto de partida dos caminhos do Feitiço Blumenau, e outro ponto de partida certamente é Besteiro, né? Temos que fazer, né? Como é que é? O quilômetro 01 e o quilômetro 01, né? Uma coisa assim, né? Seguinte.
Tem aqui o estágio, lembra como do mapa lá no começo, cheio de erros, etc, né? Então aqui já houve um aperfeiçoamento grande. Esse detalhezinho faz parte daquelas águas mornas, águas mornas daqui. Queçaba, Teresópolis. Quando ele foi pelo mato, subiu por aqui, Colônia Santa Isabel, e depois chegou a Nos Queimados e voltou a Boa Vista. Na volta, ele desceu pelo Vale do Cedro. Então, esse aqui está mais ou menos certo. São Bonifácio, chegou até a atual sede do município, foi além, não foi? Tudo que temos foi do pé da serra, eles caminharam por mais tantas horas, 3 horas, não me lembro agora de cabeça. Então, mais ou menos, botando 2 km por hora, bem devagarzinho, 2 vezes 3, dá mais no mínimo 6 km, no mínimo, e assim vai. Pomerode, ali em cima, está lá, não sabe, ele subiu o rio do texto, mas até onde? Então, aqui está chamado Pomerode desse jeito. Evandro, tu que me chamaste a atenção, que o caminho para Jaraguá não era por dentro, não existia, olha o ano, 1860, 70. Então ele foi pelo litoral até próximo a São Francisco do Sul, Colônia São Francisco, Colônia de São Francisco, subiu a Serra Estrada até São Bento do Sul. Então São Bento do Sul é um ponto mais ou menos definido. Aqui para o oeste, o nosso trajeto aqui, os colegas que foram na semana passada, né? Blumenau, Varna, Vilse, blá, 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 e Viana. Ele entrou no Vale do Rio das Pedras, que já deve ser na margem esquerda do Itajaí, e chegou até os Campos de Curitibanos. Provavelmente não até a vila de Curitibanos. Essa é uma dúvida que temos que tirar. Tá? Santa Maria, Benedito Novo, aquele traçado é quase certo que é esse que está aí, porque ele disse que não chegou a Santa Maria, que era o seu destino, por causa de torrenciais chuvas que caíram o dia todo e não deu para caminhar. Então a gente coloca ele um pouco acima, mas não dá para chegar até Santa Maria. Então, devagarzinho, vai-se, né, com a ajuda de todo mundo, sempre vem uma informação nova. Aqui a correção, não é mais Brusque que São João Batista, Alferes, novamente, depois descendo. Luiz Alves, que se falava que ele esteve em Luiz Alves. Até onde eu sei, ele foi até o Sambaqui de Luiz Alves. Tem a coordenada geográfica, está sempre aqui, né? Perfeita. É aqui o Morotezinho, tem o Sambaqui de Luiz Alves. Então, ali, de certeza, ele foi. Subiu. Se foi de canoa a pé, na margem do Rio, Tem até hoje cadastrado esse ponto. Sambaqui. No meio de Arozeiro. Ok? Resumindo e concluindo, perto, ele correu perto, é um chute meu, gente. É um chute. A inferição significa. Perto de 80% do que era conhecido como província de Santa Catarina da Suécia. Fez mais de 1.000 quilômetros de estado, só de trilhas. Mas como ele foi a descer várias vezes, vai se somando mais 1.200, 1.400, vai e volta, 1.400, vai e volta, 1.800, assim vai. Então ele deve ter feito, milhares de quilômetros pelo estado. Mas de trilha, nós podemos ter provavelmente em torno de 1.000 ou mais quilômetros. Um potencial de turismo extraordinário, histórico, científico, cultural, paisagístico, né, que só Santa Catarina tem. Multimodal, aqui o Elton, que eu falei antes, dá para ir de carro, automotor, dá para ir de bicicleta, a pé, canoa eu recomendo. Né? Não que o Fritz gosta muito de canoa, a cavalo e daí por diante. Então, esse é o estágio atual, né, da minha colaboração e participação dos caminhos do Fritz Miller. Muito do que está nesse mapa foi fonte de colaboração de um monte de gente. Né? Falta resolver uma série de dúvidas, algumas delas apontei ali ao longo do caminho. Né? Eu acho que é isso. Obrigado em nome do Fritz.